ela já está conosco aqui. Ela trabalha com moda íntima. E aí ela coloca que o desafio dela é a falta de organização e posicionamento. Eu sei que as meninas que estão aqui acompanham a sua trajetória, então é bacana que a conversa vai ser muito fácil. Ai, que demais! Leandra, boa noite, obrigado pela tua participação. Se você puder direcionar já a pergunta diretamente para Natália, para Letícia, por favor, tá? Boa noite. Boa noite. Enfim, eu queria saber quais os pontos que você levou em consideração para criar sua persona da LV Store e também como que você conseguiu manter esse posicionamento forte e bem estabelecido, que a gente consegue ver na sua marca assim tranquilamente. Obrigada. Bom, primeiro, persona. Foi muito fácil definir minha persona, porque na verdade era eu. Quando eu comecei a vender para o público de faculdade, eu estava na faculdade. Então, era muito fácil eu entender para onde elas iam, como elas se vestiam, o que elas gostariam, porque era exatamente quem eu era. E aí, teve um ponto muito importante, que foi o desenvolvimento da persona. Porque quando eu comecei, eu tinha 17 anos. Então, o público envelheceu junto comigo. Hoje eu tenho 26. Então, eu envelheci esse público, eu tive que envelhecer essa persona junto comigo, porque eu tive 2 cenários. Um cenário era a pessoa que me conheceu com 17 anos, continuou me acompanhando durante todo esse período e continuou vestindo LV, e que talvez hoje não vista as peças que eu lancei quando eu tinha 17 e 18 anos, porque a pessoa está em outros ambientes. Mas eu tenho público que, por eu ter esse posicionamento muito forte durante tanto tempo, olha pra mim e ainda me vê como uma marca com bodies pra balada, com top, com brilho, com couro. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi criar 2 personas diferentes e me comunicar com essas 2 personas. E pra isso, eu usei 2 front faces diferentes. O front face mais maduro sou eu, que me acompanhou durante toda essa trajetória, e hoje eu consigo mesclar peças mais básicas, mais atemporais. E aí, eu trouxe a minha irmã, que ela é mais nova, ela é muito parecida comigo. E ela começou a criar conteúdo para as redes, para ela suprir esse buraco de que eu tenho novos consumidores chegando, que conheceu a marca pelo posicionamento dela. Então eu tenho a minha irmã para suprir isso. E eu tenho a persona, que é a pessoa que já me acompanha e que vai envelhecer junto comigo. Então eu criei esses 2 cenários e tá tudo bem você ter 2 personas. Você só vai precisar mesclar muito bem a sua comunicação para que uma não exclua a outra, e sim uma complemente a outra. E em relação ao posicionamento, eu acho que é muito importante você pensar em branding, né? Branding é uma palavra muito falada, mas pouco feita. Então, eu acho que quando a gente quer ter um posicionamento muito assertivo, a gente precisa primeiro entender o que é a nossa empresa. Quais são os propósitos que a gente tem, quais são os valores que a gente tem, no que a gente acredita e como a gente quer ser visto. Então, como que eu quero ser visto pelos meus consumidores? Eu quero ser visto como uma slow fashion. Eu quero ser vista como produção própria. Eu quero ser vista de determinada maneira. Então, se você vai, a partir desse posicionamento, desenhar uma linha editorial, e a partir dessa linha editorial que você desenhar, você vai falar de forma regular sobre esse posicionamento nas suas redes. Então vamos pegar, toda quarta-feira é dia de backstage. Aí toda quarta-feira você vai aparecer lá e você vai falar sobre o que você quer que as pessoas te vejam. Eu quero que elas me vejam como uma marca sustentável. Então toda quarta-feira eu vou mostrar que eu sou uma marca sustentável. E aí a longo prazo você consegue construir um posicionamento. Leandra, Oi. quando você fala falta de organização, dá um exemplo pra gente. Qual é a dificuldade? Com a Lia Store também, você não falou da sua loja, você fez uma pergunta. Conta da sua dor aí no teu negócio. Você tem o teu negócio, né? Sim, eu tenho a Lia Store, a gente trabalha com moda íntima, moda praia. E, enfim, às vezes eu acabo, como ela disse, ela tem 2 personas, mas ela consegue definir certinho, deixar as 2 equivalentes, no caso. E isso eu acho que eu pego um pouco. Às vezes eu tô numa persona e acabo sobressaindo a outra. Aí eu esqueço de uma e foco na outra, entendeu? Acho que esse seria o meu maior problema. E aí na organização entraria essa parte mesmo. E de montar, assim, uma linha de posts, publicações pra focar nessa organização e não deixar nada passar, deixar essas 2 personas equivalentes. Acho que seria isso, no geral. Tá, e por que você precisa de 2 personas hoje? Porque eu tenho 2 públicos principais. Um que é um ticket médio bem mais alto. Não bem mais alto, né? Mas um ticket médio mais baixo.
das peças mais baratas e umas peças mais de luxo. Tá, mas são as mesmas peças, tipo assim, é o mesmo segmento. São peças diferentes, mas do mesmo segmento. Então, se é o mesmo segmento, eu calculo que é a mesma persona. A diferença é que tem granas diferentes. Então, você consegue conversar, porque quem compra, por exemplo, se é uma persona de mulheres de 25 a 35 que buscam lingerie, não só conforto, mas para causar e tudo mais, não importa se custa 35 ou 350. É óbvio que você vai ter que se posicionar em relação ao público-alvo. Lembrando que se você focar em 80%, hoje, como é que está dividido esse faturamento? Que você fala que uma gasta mais, outra gasta menos. Acho que uns 60% mais, 40% menos. 60% é mais. Sim, Tá, eu focaria então nessa que vai te dar mais lucro, que você está vendendo mais, e a outra vai ser justamente para aquela que não quer atingir, não tem condições de atingir aquele valor, e aí ela tem uma outra situação que seria um downgrade aí, você entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tive sempre lojas de calçado. Eu tinha calçados em dinheiro de hoje, R$59 e outros de R$5.000. Eu vendia para os dois públicos, mas eu conversava com aquele meu público que era a minha base de faturamento. Eu atingia aquele objetivo. Aparecia outras pessoas comprando? Sim, mas eu focava no 80-20. Sacou? Sabe, Pareto? Ou seja, eu vou focar aonde eu realmente ganho mais. Mas eu tô vendo muito tranquilidade em perceber que o seu público é o público que vai atrás de lingerie. O que você está chamando de personas diferentes, na realidade, não são personas diferentes. São capacidade de pagamento. Eu queria que a Letícia desse mais uma chamada nisso daí. O que você acha disso, Letícia? Sim, primeiro que eu acho que você pode usar as duas peças complementares. Eu acho que assim, a pessoa que ela compra o valor menor, não necessariamente ela não vai comprar o valor maior, nem vice-versa. Às vezes você pode usar uma estratégia para elevar o seu ticket médio. Então vamos supor que as peças mais baratas sejam peças básicas para o dia a dia. E vamos supor que as peças mais caras sejam peças mais trabalhadas, que seria para uma ocasião especial. A pessoa nem sempre vai gastar sempre com ocasião especial e nem sempre só com peças do dia a dia. Talvez você pode montar um combo de produto que seja uma ocasião especial e 7 calcinhas básicas pro dia a dia, vamos supor. A pessoa pegou ali uma semana em que um dia da semana ela vai usar uma lingerie especial e nos outros dias da semana, 6 dias da semana ou 5, ela vai usar o básico. Você vai elevar o seu ticket médio, você vai englobar, assim, as duas características, os dois poderes aquisitivos e você vai conseguir vender muito mais. E para as pessoas que só compram a básica, o importante é você mostrar que elas podem vestir a mais cara. Que elas têm essa possibilidade. Que pode ser que no momento elas não possam gastar com isso, mas que se um dia elas tiverem dinheiro para gastar com isso, elas vão comprar da sua marca. Então o mais importante é você criar a sua comunidade, independente do quanto ela gaste, e ela sempre gastar com você, do que você ficar muito preocupada com o valor do produto. Show de bola. E uma coisa que a Letícia falou, que o Instagram delas, desde o início, não era panfletário. Ou seja, não era para tirar foto da peça, mas era para contar uma história. Para contar quem que vestia aquela peça, né? O que ela frequentava, onde que ela ia, o que ela conversava, que balada que ela ia. Então, acho que tá faltando um pouquinho disso no seu Instagram. Ou seja, tem muita foto de produto, principalmente produto que a gente fala que tá assim, colocado em cima da cama. Catálogo. Né? Tipo, é um catálogo. E é interessante você trazer as pessoas para o seu Instagram, porque elas estão com vontade de ir no seu Instagram, e não só para ver a calcinha, para ver a peça, mas ideias de, por exemplo, que você pode fazer para surpreender o seu namorado, né? Porque como o seu público é feminino, então assuntos satélites que vão trazer jogos eróticos, por exemplo, né? Então, essas coisas que fazem a pessoa voltar. Ou seja, eu sempre falo isso, qualquer empresa pode produzir conteúdo de entretenimento.
pensa que eu quero voltar, eu quero retornar ao Instagram da Leandra. Por quê? Porque lá sempre tem alguma coisa diferente. Ou ela tá falando de harmonizar as peças de baixo com um evento, ou com tonalidade de pele, ou se a menina é mais magrinha, ou se ela é mais gordinha, ou até, como eu disse, assuntos satélites bem dia das bruxas, o que eu posso brincar com meu namorado, surpreendendo no dia do aniversário, enfim, a Mamãe Noel, sabe aquelas coisas de tipo que vem no imaginário, e também essa parte do conforto, essa parte da executiva, da menina que simplesmente quer ir para a faculdade, se sentir bem, quer se sentir segura. Então é legal você criar essas pautas, entendeu? Bacana. Leandra, deixa eu agradecer sua participação, tá? Agradeço. Muito bom. Obrigada. Uma ótima noite, muito obrigado. Ela já está conosco aqui, ela trabalha com moda íntima, e aí ela coloca que o desafio dela é a falta de organização e posicionamento. Eu sei que as meninas que estão aqui acompanham a sua trajetória, então é bacana que a conversa vai ser muito fácil. Ai, que demais! Leandra, boa noite, obrigado pela tua participação. Se você puder direcionar já a pergunta diretamente para Natália, para Letícia, por favor, tá? Boa noite. Boa noite. Enfim, eu queria saber quais os pontos que você levou em consideração para criar sua persona da LV Store e também como que você conseguiu manter esse posicionamento forte e bem estabelecido, que a gente consegue ver na sua marca assim tranquilamente. Obrigada. Bom, primeiro, persona. Foi muito fácil definir minha persona, porque na verdade era eu. Quando eu comecei a vender para o público de faculdade, eu estava na faculdade. Então, era muito fácil eu entender para onde elas iam, como elas se vestiam, o que elas gostariam, porque era exatamente quem eu era. E aí, teve um ponto muito importante, que foi o desenvolvimento da persona. Porque quando eu comecei, eu tinha 17 anos. Então, o público envelheceu junto comigo. Hoje eu tenho 26. Então, eu envelheci esse público, eu tive que envelhecer essa persona junto comigo, porque eu tive dois cenários. Um cenário era a pessoa que me conheceu com 17 anos, continuou me acompanhando durante todo esse período e continuou vestindo LV, e que talvez hoje não vista as peças que eu lancei quando eu tinha 17 e 18 anos, porque a pessoa tá em outros ambientes. Mas eu tenho público que, por eu ter esse posicionamento muito forte durante tanto tempo, olha pra mim e ainda me vê como uma marca com bodies pra balada, com top, com brilho, com couro. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi criar duas personas diferentes e me comunicar com essas duas personas. E pra isso eu usei dois front faces diferentes. O front face mais maduro sou eu, que me acompanhou durante toda essa trajetória, e hoje eu consigo mesclar peças mais básicas, mais atemporais. E aí eu trouxe a minha irmã, que ela é mais nova, ela é muito parecida comigo. E ela começou a criar conteúdo para as redes, para ela suprir esse buraco de que eu tenho novos consumidores chegando, que conheceu a marca pelo posicionamento dela. Então eu tenho a minha irmã para suprir isso. E eu tenho a persona, que é a pessoa que já me acompanha e que vai envelhecer junto comigo. Então eu criei esses dois cenários e tá tudo bem você ter duas personas. Você só vai precisar mesclar muito bem a sua comunicação para que uma não exclua a outra, e sim uma complemente a outra. E em relação ao posicionamento, eu acho que é muito importante você pensar em branding, né? Branding é uma palavra muito falada, mas pouco feita. Então, eu acho que quando a gente quer ter um posicionamento muito assertivo, a gente precisa primeiro entender o que é a nossa empresa. Quais são os propósitos que a gente tem, quais são os valores que a gente tem, no que a gente acredita e como a gente quer ser visto. Então, como que eu quero ser visto pelos meus consumidores? Eu quero ser visto como mais low fashion. Eu quero ser vista como produção própria. Eu quero ser vista de determinada maneira. Então, se você vai, a partir desse posicionamento, desenhar uma linha editorial, e a partir dessa linha editorial que você desenhar, você vai falar de forma regular sobre esse posicionamento nas suas redes. Então vamos pegar, toda quarta-feira é dia de backstage. Aí toda quarta-feira você vai aparecer lá e você vai falar sobre o que você quer que as pessoas te vejam. Eu quero que elas me vejam como uma marca sustentável. Então toda quarta-feira eu vou mostrar que eu sou uma marca sustentável. E aí a longo prazo você consegue construir um posicionamento. Leandra,
Oi. Quando você fala falta de organização, dá um exemplo pra gente. Qual é a dificuldade? Passa com a Lia Store também. É. Você não falou da sua loja, você fez uma pergunta. Conta da sua dor aí no teu negócio. Você tem o teu negócio, né? Sim, eu tenho a Lia Store, a gente trabalha com moda íntima, moda praia. E, enfim, às vezes eu acabo, como ela disse, ela tem duas personas, mas ela consegue definir certinho, deixar as duas equivalentes, no caso. E isso eu acho que eu pego um pouco. Às vezes eu tô numa persona e acabo sobressaindo a outra. Aí eu esqueço de uma e foco na outra, entendeu? Acho que esse seria o meu maior problema. E aí na organização entraria essa parte mesmo. E de montar, assim, uma linha de posts, publicações para focar nessa organização e não deixar nada passar, deixar essas duas personas equivalentes. Acho que seria isso, no geral. Tá, e por que você precisa de duas personas hoje? Porque eu tenho dois públicos principais. Um que é um ticket médio bem mais alto, não bem mais alto, né? Mas um ticket médio mais baixo, das peças mais baratas e umas peças mais de luxo. Tá, mas são as mesmas peças, tipo assim, é o mesmo segmento. São peças diferentes, mas do mesmo segmento. Então, se é o mesmo segmento, eu calculo que é a mesma persona. A diferença é que tem granas diferentes. Então, você consegue conversar, porque quem compra, por exemplo, se é uma persona de mulheres de 25 a 35 que buscam lingerie, não só conforto, mas para causar e tudo mais, não importa se custa 35 ou 350. É óbvio que você vai ter que se posicionar em relação ao público-alvo. Lembrando que se você focar em 80%, hoje, como é que está dividido esse faturamento? Que você fala que uma gasta mais, outra gasta menos. Acho que uns 60% mais, 40% menos. 60% é mais. Sim, aham. Tá, eu focaria então nessa que vai te dar mais lucro, que você está vendendo mais, e a outra vai ser justamente para aquela que não quer atingir, não tem condições de atingir aquele valor, e aí ela tem uma outra situação que seria um downgrade aí, você entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tive sempre lojas de calçado. Eu tinha calçados em dinheiro de hoje, R$59 e outros de R$5.000. Eu vendia para os dois públicos, mas eu conversava com aquele meu público que era a minha base de faturamento. Eu atingia aquele objetivo. Aparecia outras pessoas comprando? Sim, mas eu focava no 80-20. Sacou? Sabe Pareto? Ou seja, eu vou focar aonde eu realmente ganho mais. Mas eu tô vendo muito tranquilidade em perceber que o seu público é o público que vai atrás de lingerie. O que você está chamando de personas diferentes, na realidade, não são personas diferentes. São capacidade de pagamento. Eu queria que a Letícia desse mais uma chamada nisso daí. O que você acha disso, Letícia? Sim, primeiro que eu acho que você pode usar as duas peças complementares. Eu acho que, assim, a pessoa que ela compra o valor menor, não necessariamente ela não vai comprar o valor maior, nem vice-versa. Às vezes você pode usar uma estratégia para elevar o seu ticket médio. Então, vamos supor que as peças mais baratas sejam peças básicas para o dia a dia. E vamos supor que as peças mais caras sejam peças mais trabalhadas, que seria para uma ocasião especial. A pessoa nem sempre vai gastar sempre com ocasião especial e nem sempre só com peças do dia a dia. Talvez você pode montar um combo de produto que seja uma ocasião especial e 7 calcinhas básicas pro dia a dia, vamos supor. A pessoa pegou ali uma semana em que um dia da semana ela vai usar uma lingerie especial e nos outros dias da semana, 6 dias da semana ou 5, ela vai usar o básico. Você vai elevar o seu ticket médio, você vai englobar, assim, as duas características, os dois poderes aquisitivos e você vai conseguir vender muito mais. E para as pessoas que só compram a básica, o importante é você mostrar que elas podem vestir a mais cara. Que elas têm essa possibilidade. Que pode ser que no momento elas não possam gastar com isso, mas que se um dia elas tiverem dinheiro para gastar com isso, elas vão comprar da sua marca. Então, o mais importante é você criar a sua comunidade, independente do quanto ela gaste, e ela sempre gastar com você, do que você ficar muito preocupada com o valor do produto. Show de bola. E uma coisa que a Letícia falou, que o Instagram delas, desde o início, não era panfletário. Ou seja, não era para tirar foto da peça, mas era para contar uma história.
para contar quem que vestia aquela peça, né? O que que ela frequentava, onde que ela ia, o que que ela conversava, que balada que ela ia. Então, acho que tá faltando um pouquinho disso no seu Instagram. Ou seja, tem muita foto de produto, principalmente produto que a gente fala que tá assim, colocado em cima da cama. Catálogo. Né? Tipo, é um catálogo. E é interessante você trazer as pessoas para o seu Instagram, porque elas estão com vontade de ir no seu Instagram, e não só para ver a calcinha, para ver a peça, mas ideias de, por exemplo, que você pode fazer para surpreender o seu namorado, né? Porque como o seu público é feminino, então assuntos satélites que vão trazer jogos eróticos, por exemplo, né? Então, essas coisas que fazem a pessoa voltar. Ou seja, eu sempre falo isso, qualquer empresa pode produzir conteúdo de entretenimento. Pensa que eu quero eu quero retornar ao Instagram da Liandra. Por quê? Porque lá sempre tem alguma coisa diferente. Ou ela está falando de harmonizar as peças de baixo com um evento, ou com tonalidade de pele, ou se a menina é mais magrinha, ou se ela é mais gordinha, ou até, como eu disse, assuntos satélites bem dia das bruxas, o que eu posso brincar com meu namorado, surpreendendo no dia do aniversário, enfim, a Mamãe Noel, sabe aquelas coisas de tipo que vem no imaginário, e também essa parte do conforto, essa parte da executiva, da menina que simplesmente quer ir para a faculdade, se sentir bem, quer se sentir segura. Então é legal você criar essas pautas, entendeu? Bacana. Leandra, deixa eu agradecer sua participação, tá? Agradeço. Muito bom. Obrigada. Uma ótima noite. Muito obrigado.